Olá, boa noite a todos. Eu sou Almir Policarpo. Esse aqui é o nosso canal Evangelho no Tempo do Espiritismo. E é um prazer estar aqui de volta para falarmos aqui sobre mais um dos capítulos desse livro Os Prazeres da Alma, que é a psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, do espírito de Hamed. E o tema dessa noite é muito interessante, é um tema que me toca muito, que é a generosidade, né? Porque eu sou uma pessoa feliz, tive a sorte de encontrar muitas pessoas generosas e convivo com muitas pessoas generosas. Então são muitas as pessoas, familiares, meus pais, amigos, chefes, enfim, todas as pessoas com quem me relacionei, sócios, enfim, todas as pessoas que me deram oportunidades na vida, que me auxiliaram, que me estenderam a mão nos momentos difíceis, que me mostraram o caminho, que me compreenderam, que me levaram aí a tomar decisões melhores. Então é um prazer falar desse tema. Esse tema é um tema que me toca muito, porque eu sinto a generosidade ao meu lado com muitas pessoas. Eu realmente sou uma pessoa de sorte e é bom festejar esse sentimento da generosidade com esses textos de Hamed. Ele traz, como sempre, mais de um texto, né? Nesse caso são dois, e o primeiro ele vai nos dizer como é, quais são os conceitos, o que ele entende por generosidade, quais são aí as noções fundamentais aí para a gente compreender o que é generosidade. E no segundo ele fala um pouco mais próximo do exercício, como é que é o exercício da generosidade, qual é a forma adequada para que ele aconteça, como é que ele surte seus efeitos. Então, espero conseguir trazer aí essa mensagem que Hamed nos transmitiu com fidelidade, com o compreendimento que ele apresentou, para que vocês possam ter, como eu, essa boa sensação, essa sensação de alegria de entender um conceito que é tão valioso para cada um de nós. Então, dando início aos textos, né, como eu sempre faço, eu abro esse momento lendo a frase que ele coloca no início do texto. Ele pinça uma frase lá do meio, neste caso é a frase que encerra o texto, e ele abre o capítulo com isso, depois ele começa a explicação. Ah, você vai contar o fim antes de contar o meio? Não, é que a gente vai para o final, entende o conceito, e depois normalmente fica mais lógico entender o caminho da explanação ao longo do tempo. Então, o que ele diz é o seguinte: a generosidade não consiste em doar de forma abundante e descontrolada, mas em como e quando doar adequadamente. Então, ele já começa desmistificando essa questão do generoso, que é aquele que dá tudo que tem, que não tem, que faz. Então, ele vai nos colocar a pensar sobre isso. Como é que é, o que é realmente ser generoso? Como é que essa generosidade pode ser feita de uma forma saudável, né? Então, a pessoa que é generosa é aquela pessoa que já aprendeu a auxiliar os outros, sem ser obrigado, é a pessoa que dá realmente o que precisa, aquele outro, aquilo que está dentro, aqueles que estão passando por necessidade, que precisam de um determinado auxílio. Essa pessoa, a pessoa generosa é aquela que espontaneamente está com essa sensação do dever de socorrer, de auxiliar e oferece esse auxílio. Mas o generoso não pode se embrenhar nos problemas daquele que está recebendo ajuda. Então, esse é o alerta que o Hamed vai nos trazendo aqui para que a gente olhe como é que é esse exercício da generosidade. Então, se a gente está socorrendo alguém, a gente não deve sentir a dor dessa pessoa. Você não precisa entrar nesse emaranhado emocional com essa pessoa, né? A gente tem que compreender aquela dificuldade e auxiliar. Mas aquele é um problema daquela pessoa, não é o nosso. O nosso é a capacidade, a oportunidade que nós temos de oferecer a ajuda que temos, olhando desde uma outra ótica, desde uma ótica daquele que está fora do problema, né? Então, não é que você tenha que ser condescendente com essas aflições dos outros, mas é que você não pode se envolver com ela, né? Não é o nosso papel, quando estamos sendo generosos, carregar a cruz do outro, cumprir aquilo que o outro teria que fazer, né? Então, aquele que consegue exercer a generosidade com sabedoria, realmente com o efeito da generosidade sem confusão de conceitos, ele já entendeu que não precisa ser um mártir do mundo, você não precisa carregar a cruz do outro, você precisa somente ser solidário, cooperar com essas pessoas que estão
necessitadas, dando o apoio que elas necessitam, mas dentro daquele limite que está no nosso alcance, né? A gente precisa fazer aí essa contribuição, nós não podemos dar mais do que nós temos, ir além, assumir aquele problema como se fosse nosso, porque não é, né? O problema é do outro, então a gente tem que olhar cada um de nós na sua trajetória como espírito de desenvolvimento, né? Se a gente entende aquela questão de que ninguém recebe mais do que necessita para carregar, então aquela pessoa que está passando por aquele momento de dificuldade, ela tem condições de passar por esse momento. O que falta a ela né, muitas das vezes é compreender que ela é capaz, né? Entra naquele desespero, é aí que o generoso funciona. Ele traz essa ajuda, traz esse amparo, estende essa mão, esclarece um pouco, mas dá dentro daquela possibilidade que ele tem de doar, não além, né? Não vai passar, não precisamos ficar obcecado com o problema alheio, ficar olhando para aquela pessoa o tempo inteiro, aquilo ficar nos perturbando, aquilo ficar de forma compulsiva aí, procurando dentro de nós uma forma de ajudar. Na verdade, a gente tem que olhar o problema, tem que se compadecer, mas a gente precisa fazer isso com certo distanciamento, a gente precisa fazer isso com sabedoria, porque se você se envolver tanto no problema do outro, pouca chance você terá de ajudá-lo, porque você estará tão enredado no problema, com sentimentos tão semelhantes, que fica mais difícil fazer esse auxílio. Você está tão problematizado quanto aquela pessoa que está envolvida. E outra questão é o seguinte: se a gente ficar olhando muito para o problema do outro, a gente acaba não olhando para o nosso. Então a gente precisa entender o quanto essa generosidade que por vezes brota em nós, de assumir o problema do outro, se envolver completamente, quanto isso significa de estarmos fugindo da nossa responsabilidade de cuidar dos nossos problemas. Porque se nós estamos lá olhando para o problema do outro como se fosse nosso, seguramente não vai sobrar espaço para que a gente cuide da nossa própria vida, dos nossos próprios problemas e das nossas dificuldades. Então, essa forma de agir, de cuidar completamente do outro, tentar resolver, fazer tudo do que o outro precisa, acaba sendo um desrespeito com aquele que está necessitado, porque quando a gente tem um problema, faz parte, né, a nossa encarnação, a gente vem aqui justamente para ter dificuldade, para superar essas dificuldades. Na medida em que a gente quer tomar o problema do outro, resolver o problema e deixar ele sem problema nenhum, nós estamos impedindo que essa pessoa tenha o seu crescimento, tenha a sua autonomia, tenha a segurança de resolver as coisas que tem na sua vida. Então, a gente precisa fazer o inverso. Precisamos auxiliar, mas precisamos auxiliar para que cada um, aquele que está sendo auxiliado, tenha a capacidade de sair do seu problema, da sua dificuldade e consiga aprender com essa experiência, né? Ele tem que crescer com essa experiência. Os problemas que recebemos são provas, são situações em que recebemos nesta vida justamente para aprendermos, para superarmos. Então, está em nós, né? Esse crescimento está dentro de nós e nós precisamos exercer esse momento de dificuldade, até para tomar decisões eventualmente equivocadas. Nós vamos aprender também com essas decisões equivocadas, mas é importante que a gente não impeça o crescimento daquele que estamos tentando auxiliar. Ele tem que resolver os problemas dele. Então a gente precisa, para isso, ter esse distanciamento psíquico. A gente precisa estar emocionalmente afastado, né? A gente precisa, não é que nós vamos recusar uma ajuda afetuosa, mas a gente vai cuidar a gente não vai se envolver em relacionamentos desgastantes e perturbadores. A gente vai olhar com certa distância, porque é isso, ele precisa resolver. O qual nós estamos ajudando, ou quando nós estamos no nosso momento de agonia, sendo ajudado por alguém generoso, é isso, né? Quem está sendo generoso precisa se afastar e dar oportunidade para que cada um de nós, em momentos de dificuldades, consigamos perceber os nossos problemas e precisamos resolver da nossa forma. A gente tem que conseguir resolver da forma que faça que nós cresçamos, que nós aprendamos, que nós realmente solidifiquemos esses aprendizados no nosso espírito.
E um ponto importante, desculpa, minha garganta secou completamente. Um ponto importante é que, já falei um pouquinho antes, mas se a gente se envolve de tal maneira no problema, a gente não tem o distanciamento, a capacidade de compreensão, a gente não consegue olhar num, num ângulo maior. Então, o afastamento psicológico também auxilia isso, que a gente fique um pouco mais distante e consiga enxergar soluções, entender ali aquela situação para de fato ajudar, e não nos envolvermos e ficarmos lá sem condições de auxiliar, né? Se a gente fica com o problema, toma ele para nós, a gente fica tão problematizado quanto aquela pessoa que está sofrendo. Então, às vezes, ficar quieto, né, o silêncio, às vezes, é a melhor ajuda para que a pessoa tenha o seu tempo, para que a ação do poder superior também funcione. A gente não pode esquecer que somos todos aí regidos pelas leis naturais, nós temos nosso plano reencarnatório, né, o poder superior está sempre aí auxiliando, assim como o poder superior nos coloca para auxiliar alguém, ou coloca alguém que nos auxilie no momento que nós necessitamos, a gente precisa viver essa experiência, a gente precisa entender, aceitar essa ajuda também do poder superior e fazendo as coisas adequadas, né? E buscando esse crescimento, porque quando a gente exercita, quando a gente aprende, quando a gente tenta, ainda que a gente erre, a gente está fortalecendo e crescendo com o nosso espírito está evoluindo. E a gente precisa lembrar que a generosidade não é algo que a gente vai, não é uma habilidade que a gente vai adquirindo aqui nessa vida. Na verdade, a gente já tem, né? Na centelha divina, a generosidade já está dentro disso, né? O que se espera é, quando estivermos em mundos mais harmônicos, que a generosidade seja a regra, que todo mundo faça o que pode fazer pelo outro, sem titubear, sem passar do limite, sem fazer nada. Então, a generosidade é algo que está dentro de cada um de nós. Quando nós fomos criados, né, espíritos simples e inscientes, a gente tem a generosidade dentro de cada um de nós. Então, essa generosidade que a gente, com o exercício ao longo das nossas vidas, é que a gente vai desenvolvendo gradativamente. E ser generoso é o oposto de ser egoísta, né? Porque o generoso, ele desfruta da liberdade, ele reparte o que pode e o que tem, né? Ao contrário do egoísta, que vive sempre isolado, querendo assegurar que tudo e todos estejam ao seu redor. A gente precisa fazer uma distinção, porque isso parece às vezes um pouco complicado. A gente precisa ajudar, mas a gente tem que agir da nossa forma. Se nós estamos agindo da nossa forma, com o nosso entendimento, nós não estamos sendo egoístas. Não, não é exatamente isso. Na verdade, quando a gente está agindo da nossa forma, né, nós temos que agir sempre, porque nós só podemos agir com aquilo que nós conhecemos, com aquilo que nós temos e aquilo que nós entendemos como verdade. Essa verdade vai mudando ao longo do tempo, a gente vai aprendendo, nós vamos nos melhorando, mas é importante que a gente seja verdadeiro. Eu já falei aqui num outro texto de Hamed, justamente a gente precisa ser verdadeiro e viver aquilo que a gente tem dentro de cada um de nós. Então nós precisamos ser autênticos, verdadeiros e viver segundo a nossa vida. Isso é egoísmo? Não. Isso é viver livremente. O que é egoísmo é que você deseje que os outros vivam como queremos. Então não é porque eu tomei essa atitude de viver desta forma que estou vivendo que eu sou egoísta. Não, eu tenho direito, como cada um de nós tem o direito de viver como melhor compreender a situação para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. O egoísmo está em entender que essa forma que nós elegemos é a melhor das formas e queremos que todos estejam vivendo da mesma forma, que os outros que não vejam como nós vemos o mundo estão errados. Então esse é o egoísmo, quer que todo mundo esteja ao seu redor, esteja vivendo no mesmo ritmo que você, tomando as mesmas decisões que você. Então essa é a parcela do egoísmo. Então devemos viver com liberdade a nossa vida, com aquilo que acreditamos, com aquilo que entendemos e também garantir a liberdade daqueles que vivem conosco, porque nós estamos vivendo aí numa experiência, né, de crescimento espiritual, nesta encarnação, em todas que se sucederam, que é uma experiência, né, o crescimento é individual, né, é solitário, porque ninguém cresce por ninguém, mas ele é solidário, porque estamos todos juntos, e por ele ser solidário, estarmos todos juntos, é que nós temos justamente a questão da generosidade. Alguém nos auxilia sempre que necessitamos e nós devemos auxiliar sempre que possamos auxiliar. Então, essa
essa é a troca, essa é o crescimento comum, porque a gente fraqueja, a gente vem aqui com dificuldade, então alguém num determinado momento estende aquela mãozinha salvadora que nos tira daquele momento de sofrimento e nos faz crescer, assim como em outros momentos em que estivermos melhor, também estamos aí dando a mão para aqueles que estão em dificuldade naquele momento. E nesse texto, então, Hamed termina com aquela frase da abertura que é: a generosidade não consiste em doar de forma abundante e descontrolada, mas em como e quando doar adequadamente, que foi justamente o que falamos. Não basta querer dar tudo, nós precisamos dar aquilo que nós podemos, aquilo que a gente consegue fazer com um distanciamento psíquico, para que não nos envolvamos no problema daquele que estamos ajudando, para que possamos estar com certo distanciamento, encontrando as melhores alternativas de auxílio e de desenvolvimento. Então é assim que ele encerra esse texto e nós vamos então para o segundo texto. E a frase que abre esse texto é: a generosidade tem como síntese perfeita ou fator fundamental a ação dignificadora que propõe ajuda ao próximo, validando, acima de tudo, a sua realidade pessoal. Então, sei lá, no primeiro texto, o Hamed está dizendo, olha, como é que é a generosidade, olhando do nosso ponto de vista, que nós precisamos nos afastar, precisamos estar livres. Eles conseguem, nesse texto, ele começa a dizer, bom, ok, se você consegue estar distante, se você conseguiu ter um olhar mais diversificado sobre o problema, mais amplo, mais aberto, agora entenda como você pode ajudar. Né? Você precisa olhar para a realidade daquele que você está tentando ser generoso. Né? Você precisa estar com essa visão e essa compreensão do que o outro necessita. Então, esse texto, o segundo texto, fala justamente disso. E só para ilustrar, na semana passada, dia 23 de outubro, nós tivemos um evento da Usilapa, que o tema era inclusão, e foi o Pedro Cavalheiro quem fez a exposição, muito legal, isso está no canal da USE, né? Se vocês procurarem, Usilapa, tem lá o sexto Semeando Conhecimento, e é muito legal porque vai falar de inclusão, e ele abre os seus slides, ele tem lá uma foto linda, que é um mar e um peixe num aquário, né? E ele passa toda a questão toda a exposição dele, né? 1 hora de exposição, para no final ele pergunta, ele fala, a primeira vontade que vocês tiveram quando viram essa imagem, né, do peixinho no aquário e o mar no fundo, qual foi, né? Não foi a de soltar o peixinho no mar, né? Que absurdo, um peixinho no aquário e aquele mar todo amplo ali. Então, se a gente tivesse feito isso, tivesse soltado esse peixinho no mar, ele teria morrido, porque ele é um peixe de água doce, e se tivesse colocado no mar, ele teria morrido. Então, é justamente a mesma questão que Hamed nos traz aqui para falar da generosidade. Né? Então, o que ele começa afirmando é que as criaturas generosas aprendem verdadeiramente promover o bem, procuram agir com alteridade, ou seja, têm o respeito pela natureza das pessoas ou pela condição do que é distinto no outro. Quando a gente pretende ser generoso, a primeira coisa é entender quem é o outro, em que situação ele está, como ele se sente e o que ele necessita. Nós não podemos interpretar a necessidade dos outros olhando para o nosso jeito de ser. Então, se a gente olha para o peixinho no aquário e resolve soltar dentro do mar, fala, poxa, vamos soltar o peixe na água? Não. Eu sou absolutamente ignorante, não sabia que aquele peixe era um peixe de água doce, e eu teria matado o peixe. Então, esse é o caminho. A gente precisa, para que a gente possa socorrer, auxiliar alguém, a gente precisa fazer uma ação individualizada, né? A gente precisa personificar essa atuação, a gente precisa entender o que está acontecendo no redor, entender quem é essa pessoa que nós pretendemos ajudar. Né? Pretendemos ser generosos, mas tem que ser de uma forma que de fato possa auxiliar. Né? Então, a pessoa generosa ela não vai tentar decifrar, né, por todas as hipóteses, quais são as aspirações, os desejos daquela pessoa que está precisando de ajuda, né? Generalizando o nosso entendimento. Então, a gente olha, alguém está
numa determinada situação, mas eu, se fosse para mim, eu faria desse jeito, então eu vou oferecer isso aqui para essa pessoa. E às vezes não é isso, né? Aquela pessoa tem uma outra experiência de vida, ela tem uma outra necessidade, ela tem uma outra realidade e ela precisa ser ouvida, né? A gente precisa compreender aquilo que a pessoa tá necessitando, né? E aí, a gente às vezes tem algumas experiências que são marcantes, né? Nesse aspecto de entender o que a outra pessoa está precisando, eu ouvi de um amigo, né, uma vez dizendo, as pessoas, ele trabalhava muito com o pessoal em situação de rua, ele foi responsável por abrigos e tal. E ele fala, as pessoas às vezes dizem, não vou dar dinheiro para essa pessoa que está na rua porque ele vai gastar com bebida. Ele falou, cara, mas às vezes é verdade, né? Às vezes é verdade, ele vai pegar esse dinheiro e vai usar com bebida, mas talvez você não usasse com bebida, mas para ele que está na rua, eventualmente naquele momento, é a única coisa que faz ele dormir, tentar ficar longe do problema, é a única coisa que pode aquecer seu corpo. Qual a necessidade dele? Alguém perguntou qual a necessidade dele? Por que ele não pode beber com esse dinheiro que você deu para ele? Né? A gente tem os nossos conceitos, então não deve beber, a gente precisa encarar os nossos problemas, resolver os nossos problemas, olhar para ele. Então, se a gente recebe, é preciso comprar comida e não bebida, mas essa é a nossa realidade, né? Então é disso aqui que Hamed está dizendo. Quando a gente vai trabalhar com o outro, vai ajudar o outro, a gente precisa olhar para o outro, porque cada um de nós tem aí a nossa verdade, né? Cada um vive do seu jeito, para cada um de nós essa é a nossa verdade. E a gente às vezes dá essa generalizada e isso aí complica, porque as pessoas olham situações diferentes. A gente pegar pessoas vivendo numa mesma situação, colegas de trabalho, familiares, cada um vai olhar para o problema com a sua ótica, né? Podem ser semelhantes, podemos estar aí num, num, num nível parecido de compreensão, mas cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu jeito de olhar para aquilo, e a gente precisa compreender, respeitar e aprender com essas pessoas. Então, aquilo que nós temos como nosso, como importante, como a forma de resolver, não pode não servir nada para o outro. Então, para que a gente possa estar aberto realmente para sermos generosos, para usarmos a generosidade da forma correta, nós precisamos sentir essa dor alheia, precisamos compreender como ela funciona, precisamos ampliar a nossa consciência e compreender aí como é a vida, como é o entorno, como é aquela pessoa que está no nosso, que está aí conosco nesse momento de exercício da generosidade. Porque se a gente usa o conceito geral, generalizado, aquilo que a gente tem como verdadeiro, a gente não vai conseguir olhar adequadamente para entender a situação específica daquela pessoa e o nosso auxílio pode ser absolutamente desnecessário, improdutivo e não atinge a sua finalidade. Então, nós precisamos ser humildes o suficiente para entender que ninguém conhece a verdade toda, que a minha verdade sobre determinado assunto não é a verdade de outras pessoas, ela não é a verdade completa, cada um tem um pedacinho dessa verdade. Né? E esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje, essa intolerância que a gente conversa, isso todas as pessoas têm muita certeza, têm muitas razões e têm muitas respostas. Poucas pessoas têm dúvidas e perguntas, está faltando a gente ter dúvidas e perguntas. Se nós temos dúvidas e temos que fazer perguntas, a gente consegue compreender melhor o que está ao nosso redor, a gente consegue ser mais aberto à diversidade. Porque quando a gente sabe tudo, o resto não me interessa. Generalizei, tudo que é diferente não me serve e a gente fica limitado. Então a gente precisa exercitar essa capacidade de compreensão, de estar aberto para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, conhecer exatamente a realidade pela qual ele vive, para que a gente possa fazer algo que de fato seja útil e seja de bom uso para aquela pessoa que pretendemos ajudar. Né? Então, uma pessoa realmente generosa, ela não faz julgamento, ela não nomeia ninguém como normal, anormal, ela só olha o fato, a pessoa, como a pessoa entende aquele momento, o que naquele momento poderia ser adequado para ela, e é assim que a gente pode ajudar, porque é adequado para aquela pessoa, não o que seria adequado para cada um de nós.
Então a gente precisa prestar atenção na verdade dos outros, principalmente naquela pessoa, se nós estamos com a intenção verdadeira de auxiliar, de estender a mão, precisamos entender o que essa pessoa precisa e o que essa pessoa compreende, né? Então, se a gente compreende essa limitação da nossa compreensão da realidade, isso fica mais próximo da gente poder entender que outras verdades existem e estar aberto para elas. E aí a gente sim consegue abrir a nossa mente, estar aberto para compartilhar a nossa verdade, mas dentro daquela visão de realidade da pessoa que estamos ajudando. E a gente precisa entender nesses conceitos das nossas verdades, né, que a natureza é dinâmica, a lei do progresso ela existe, a lei da evolução, a gente está sempre crescendo, a gente está sempre se transformando, então aquilo que a gente tem como verdade hoje, amanhã pode não ser verdade. Se a gente está olhando para o mundo tecnológico, né, as pessoas agora dessa nossa geração, que viveram aí os últimos 20 ou 30 anos da transformação tecnológica, já sabem que estão vivendo num mundo completamente diferente que foi, né, que não nos era capaz de compreender, de imaginar, de achar que poderíamos chegar onde nós estamos. Então, se nós continuássemos vivendo da mesma forma analógica que a gente foi criado, que a gente cresceu, hoje a gente não conseguiria sobreviver nesse mundo. Então, a vida, a verdade, né, tudo isso muda. Né? O próprio Kardec, na codificação, diz, olha, as verdades que eu estou trazendo aqui, a visão científica que nós estamos trazendo aqui nessas obras, elas são as visões científicas deste momento, que é meados do século XIX. E elas vão evoluir, se elas evoluírem, vocês devem seguir a ciência. E assim com tudo, esse é o exemplo da ciência, mas a gente tem outras questões de relação, de compreensão, né, de outras realidades do mundo que a gente precisa estar aberto, estar pronto para nos transformarmos. Então a gente precisa sentir esse desconforto da nossa personalidade, sair dessa situação de conforto que às vezes a gente se encontra, né? Ah, nossa vida está tudo resolvida, eu sei como faz, como resolve. Isso não existe. O mundo está sempre mudando, está necessitando de adaptações, a gente tem que estar abertos para isso. E isso vale muito mais na questão do exercício da generosidade. Se nós temos dificuldade em compreender essa mudança, imagine aquele que está sofrendo, que está em dificuldade e que está com o seu entorno mais complicado do que o nosso, até porque de falta algum tipo de clareza para compreender. Então a gente tem que olhar para essas pessoas, olhar para cada um de nós, entender que cada um tem os seus próprios desejos e necessidades. Se nós realmente queremos ser generosos com alguém, precisamos compreender o que essa pessoa precisa e qual a necessidade exata para que a gente faça, de fato, pratique a generosidade com eficácia. E aí Hamed nos dá algumas sugestões para o que seria uma ajuda generosa. Então ele diz, olha, encorajar as pessoas a uma consciência nova e mais plena de seus poderes. Então é isso, a gente ajuda a pessoa dizendo para ela, olha, você pode mais, você tem capacidade, vamos lá, ninguém recebe mais do que consegue carregar. Então essa é uma das situações. A outra é capacitá-las a tomar as suas próprias decisões. Então, se a gente consegue reforçar a autonomia, dar a capacidade para essa pessoa compreender e tomar as suas próprias decisões, ela vai se fortalecer e ela vai estar em condições de se resolver em outras situações delicadas que vão se apresentar na frente. Não projetar em quem auxiliamos as nossas necessidades e valores pessoais. É disso que a gente estava falando agora. Aquilo que é bom para mim não necessariamente é bom para aquele que estou pretendendo ajudar nesse momento. O peixinho dourado preso num aquário na frente do mar é aflitivo, mas se eu soltá-lo no mar, ele vai morrer porque a água salgada não é o seu habitat. E por fim ele nos fala aqui, nos convida a utilizar de forma compassiva a alteridade, né? Abandonando a nossa ânsia de tudo saber e poder. Ou seja, a gente precisa atuar com alteridade, entender a situação do outro, a limitação do outro e pensar na solução como a solução necessária, indicada para esta pessoa que nós queremos ajudar e não para aquilo que a gente que a gente gostaria que fizesse com cada um de nós. Então, o generoso mantém uma postura calma na alma e sabe que ninguém é melhor nem é pior.
e que todos nós somos diferentes, né? Cada um de nós é um ser diferente, cada um de nós tem as suas particularidades, por mais que tenhamos semelhanças, né? Se a gente vive em família, numa coletividade, todos somos semelhantes, mas nós somos semelhantes no geral, mas nós temos as nossas especificidades, as nossas qualidades, os nossos defeitos, nossas limitações e que precisam ser tratados com cuidado. Então, nós precisamos, se pretendemos ser generosos, se pretendemos agir com generosidade, avaliar cada uma dessas pessoas de forma individual e detalhada para que ele receba exatamente o que ele necessita, e não aquilo que nós gostaríamos de receber, que pode não servir de nada para ele. E aí ele encerra o texto dizendo: esse hábito de sentir, pensar e agir radicalmente, elegendo o nosso jeito de ser como norma correta de toda a realidade e relação humana, fere e desrespeita profundamente a visão de mundo dos outros. Então, a grande mensagem é essa: se pretendemos ser generosos, nós temos que dar aquilo que a pessoa necessita e não aquilo que nós enxergamos como bom para nós, como aquilo que nós gostaríamos. Ser generoso é entender mesmo a necessidade individualmente, com cuidado, com atenção, né, com os olhos postos na pessoa que nós queremos ajudar. Não simplesmente fazer uma ação automática que nós tomaríamos para resolver um problema como o nosso. E por fim, é isso. Além de a gente ter esse olhar, a gente tem que dar o que nós temos dentro da nossa capacidade e com distanciamento. Não podemos cuidar do problema dos outros, nós podemos auxiliar no problema dos outros, mas precisamos cuidar dos nossos problemas. Nós temos muitos problemas, muitos desafios, muitas dificuldades em nossas próprias vidas que nos cabem solucionar. Então, esses a gente precisa ter muita atenção e estar muito voltado e muito atento para eles. Aqueles a quem nós vamos auxiliar, sim, nós precisamos ter atenção, estar voltado para eles, olhar com respeito, com a necessidade, mas com distanciamento para que essa pessoa possa ter o seu desenvolvimento, resolver os seus problemas com o nosso auxílio, mas não com a condição de que nós vamos resolver o problema dessas pessoas, porque ninguém resolve o problema dos outros. Podemos muito auxiliar e ser auxiliado por outros, mas o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, ele é individual. Ninguém evolui por ninguém. Então, que a gente possa continuar aí de olhos atentos, sendo generosos, aprendendo cada vez mais a forma mais adequada de auxiliar o próximo, exercitar essa ação, porque ser generoso é o que nos transforma. Quando a gente é generoso, a gente dá e recebe muito, muito mais do que a gente é capaz de dar. Então, a gente precisa exercer a generosidade, ainda que seja para que nós possamos receber outras coisas. Mas a generosidade é fundamental nos princípios, né, da solidariedade, do amor ao próximo, e a gente precisa usar, mas usar com sabedoria, com critério, de forma que esse auxílio não seja para sufocar essa pessoa que recebe, mas sim para fazê-la crescer, para que ela se desenvolva, para que ela tenha a capacidade de crescimento. Então, agradeço a todos, uma boa semana, e fica aqui o convite. A semana que vem a Flávia vai trazer o tema do livro As Dores da Alma, e o último tema que ela vai trazer desse livro, que é a inveja. Então, uma ótima semana e um grande abraço a todos.